A palavra do Senhor, que é a palavra de Jesus, nesse tema, em João 6, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que também é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viram seus sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: Aonde vamos comprar pão para estes comerem? Mas dizia isto somente para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. Mas um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Glórias a Deus. Nós temos recebido da nossa liderança, do pastor, palavras de orientações para a nossa vida e de dias de dificuldade também. Todos nós estamos vivendo isso, não só aqui no âmbito da igreja, mas em nossos lares, na administração do nosso lar, no local de trabalho. Em tudo nós temos feito prevenção e daí privações sobre tudo que está acontecendo, para a gente continuar caminhando, vivendo e administrando. E eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor falou comigo algo, e no que puder queria compartilhar com os irmãos. Esse texto, ou essa passagem, depois da crucificação de Jesus, é o único milagre, pastor Daniel, contido nos 4 evangelhos. A gente lê Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e aqui João 6, eles vão relatar a mesma situação. Mateus vai dizer assim no capítulo 14 e o verso 15, que era um lugar deserto. Marcos também vai dizer que era deserto, e que Jesus foi para um lugar deserto. E João está relatando minuciosamente esse milagre aqui, e a similaridade entre eles vai trazer a primeira situação, que é um deserto. E nós estamos passando por situações que talvez o louvor de Paulo Jeová, antes do evangelista Abner, falando a respeito de escassez, dificuldade, agora do Cauã também, que Deus está conosco. A palavra que o pastor presidente falou nessa manhã para as nossas vidas, no Salmo 46, diz que Deus, Ele está, no verso 5 e no verso 7, e que Ele faz. Então Deus é e está conosco, e Ele vai fazer o que é necessário. Mas nós precisamos colocar a fé em prática, né? Porque quando está tudo bem, nós acreditamos em Deus, dentro de uma zona de conforto. Mas é na dificuldade que Deus vai se apresentar para nós. Então a primeira coisa, o lugar era deserto. E pode até ser, irmão, que você e eu estejamos passando por deserto, mas naquele deserto lá foi o palco para Jesus operar um dos maiores milagres do ministério dele, da vida dele. Então, desse deserto que você está enfrentando, não sei de que área da sua vida, mas você pode ter certeza que é só um lugar de passagem. Você vai vencer isso aí, o nome de Deus vai ser glorificado. Tem um louvor das irmãs que diz assim, que desertos não duram para sempre. Isso é só uma passagem, não é um destino para as nossas vidas. Israel ficou 40 anos no deserto, mas o lugar de destino era a terra prometida, onde eles iriam gozar todas as bênçãos que o Senhor teria prometido. Então vai ser nesse deserto aí que você está agora enfrentando. Você entrou, mas em nome de Jesus, acredite, você vai sair para a glória do nome de Deus. E esse milagre aqui vai narrar que depois disso o que? Jesus tinha dado uma ordem para os 12 discípulos irem, não levarem bolsa, alforge, dinheiro, para eles não levarem nada, e eles irem pregarem a palavra do reino, do evangelho, né? E se eles chegassem numa casa, na casa que eles chegassem, para eles permanecer até a saída deles daquele local, e a cidade que eles chegassem, saudassem com a paz do Senhor. Se a cidade recebesse, amém. Se não, o Senhor deu uma orientação de dizer assim, ó,
bate até a poeira que está no seu sapato daquele lugar, deixa lá mesmo, porque o lugar que a ingratidão não merece a bênção do Senhor. Então vocês deixam lá. Eles voltaram e Herodes procurava saber quem era Jesus, porque alguém dizia assim: ele é o João Batista reencarnado, é Elias. O Herodes disse assim: eu não acredito em reencarnação, porque Herodes eu mandei matar e vi que morreu mesmo, né? O João, desculpe, mas esse aí eu vou procurar saber quem era. E quando os discípulos voltem, vai acontecer esse milagre, e vai acontecer depois daquilo. Jesus vai experimentar, e inclusive dentre eles, Felipe, está experimentando. Irmão, pode ser que essa dificuldade que você esteja enfrentando, Jesus está só experimentando a sua fé e a minha. E se nós formos aprovados nessa experiência, vem algo grande, multiplicado da mão de Deus para as nossas vidas, e o nome do Senhor será glorificado tremendamente. Felipe, por exemplo, a gente vai ver nessa passagem, que ele duvidava, em muitos momentos, pastor Samuel, ele que foi necessário para várias coisas dentro do ministério, mas ele desacreditava. A gente tem o hábito de dizer assim que Pedro traiu Jesus, que Judas vendeu, mas Felipe desacreditava. Eu acho que é tão pior quanto. E aí agora, esse texto vai dizer assim que as pessoas vão seguir Jesus, vai uma multidão para lá, de pessoas atrás do Senhor, porque Jesus já vinha numa turnê de operar milagres e várias coisas. Então eles vão buscar alguma coisa, e esse texto reflete algo para a minha vida, para a tua. Será que quando nós chegamos aqui, na presença do Senhor, a gente vem atrás do abençoador ou da bênção? Porque aquele povo lá, o que eles iam fazer mais tarde, nesse mesmo capítulo, verso 22, glórias a Deus, o texto vai dizer assim, 26, desculpe: vendo pois a multidão, que Jesus estava ali, os seus discípulos entraram também nos barcos. Jesus vai os repreender e dizer assim: olha, vocês vêm atrás de mim pela multiplicação dos pães, mas vocês não vêm pelos milagres e pelos prodígios. Jesus já viu que cada culto estava acumulando cada vez mais pessoas, porque tinha um benefício, e ali tinha muita gente que não estava interessado no Senhor Jesus, no abençoador, mas estava atrás da bênção, era no caminho contrário. E Jesus naquele dia, ele estava principalmente dizendo para os discípulos: olha, essas pessoas estão aí, estão atrás de um pão de graça, quando o próprio Senhor Jesus era o pão da graça. E aí, irmão, a gente observa que, trazendo para os nossos dias, uma aplicação entre nós, contemporânea, tem muita gente que vai mesmo. Tem até um ditado feio, popular, que diz assim: de graça tem injeção num determinado lugar do corpo, ônibus errado, qualquer coisa. É a lei de Gerson, como diz o pastor, dá vantagem. Se estiver ganhando alguma coisa, está tudo bem. Mas se nós sairmos dos nossos lares, nos posicionarmos em todos os aspectos, à luz da palavra, em obediência, atrás do abençoador, as outras coisas serão consequência da nossa atitude, do nosso posicionamento, da nossa postura. Deus tem mais para entregar para mim e para você, mas é necessário mais também de mim, de nós, diante do Senhor. Glórias a Deus. É necessário para que aconteça. Tem que ter um relacionamento, não pelo que Deus tem para dar, mas sim pelo que Ele é nas nossas vidas. E se a gente fazer uma reflexão, irmão, do Salmo 46 hoje, olha o que Deus fez, olha que milagres. Eu tenho o hábito de dizer isso na central, representando o pastor. Aqui nessa noite, falando do milagre, dentro de palavras de Jesus, eu vou te dar um exemplo de um dos maiores milagres que Jesus já fez nessa terra. Olha para quem está do seu lado, na parte branca dos olhos, por gentileza, olha aí, ó. Vê se sai um glória, irmão. Um dos maiores milagres que Jesus já fez. Você pode adorar Jesus aqui nessa noite? Glórias a Deus. Dentro dessa situação, o Senhor disse assim, glórias a Deus, está experimentando um dos discípulos, acabou de enviar eles numa turnê, e disse assim: eu estou dando poder para vocês, olha só, dando autoridade, dando poder, como um pai
que, por exemplo, entrega na mão de um filho um cartão com um determinado limite para ele poder administrar as despesas do mês, no colégio, na universidade. O pai está confiando, está depositando algo nele, tem que fazer bom uso, administrar bem. E Jesus deu poder para eles entraram agora em casas, haviam pessoas enfermas, eles levantaram a mão no nome de Jesus, repreenderam males, expulsaram espíritos, fizeram sinais também, maravilhas e prodígios, fizeram bastante. Mas no momento em xeque mesmo, a fé faltou. Então Jesus, que já tinha dito assim: olha, Felipe, o povo está aí, e foi o próprio Felipe, dentre outros, que disse assim: dá para o senhor acabar o culto mais cedo hoje? Porque superlotou, já não há lugares. E aí está ficando tarde, escurecendo, e é bom que o povo vá embora, porque a maioria aqui eu já vi que não tem nada para comer. Jesus já tinha operado milagres, não nessa proporção, mas ele nunca deixou as pessoas ir embora sozinhas, de mãos vazias. Então o Senhor Jesus disse assim: ô Felipe, o que a gente pode fazer? Aí ele dá uma ideia. E eu acabei percebendo o Espírito Santo passando isso para mim. A gente tem o hábito de julgar muito Judas, mas Filipe era muito materialista, irmão. E ele pensava mais no dinheiro do que confiava em Jesus. Nesse momento, nessa altura do que nós estamos vivendo, aonde é que está a nossa confiança? A de Felipe estava assim, pastora Luciana: se nós tivéssemos 200 dinheiros, ou seja, 200 dias trabalhados em dinheiro, não daria para comprar pão para todo mundo, e ainda assim, se tivesse, aonde é que a gente compraria, pastor Aguinaldo? Só que tem uma coisa, Jesus sabe, irmãos, Jesus sabe de tudo, sabia já, ele só estava experimentando. Jesus sabe que talvez eu ou alguém aqui nessa noite esteja cansado, esteja enfermo, com medo, com fome. Só que tem uma coisa, pastor David, ele não vai te abandonar nesse deserto. Se você puder e sentir, diga isso para alguém: ele não vai te abandonar sem nada nesse deserto. Jesus tem um milagre, vai multiplicar coisas na tua vida, material, espiritual, financeira, amorosa, familiar, eclesiástica. Jesus tem um milagre para aquele que nele espera, nele confia e nele crê. Glórias a Deus. Aonde nós vamos comprar para tanta gente? Verso 6, dizia isso somente para o experimentar. Sabe por quê, irmão? Talvez isso que a gente está vivendo, não sendo redundante, já falei antes, é só uma experiência, só um teste. Quem aqui já trabalhou em empresa passou por isso. A gente tem que fazer um teste para chegar numa média para poder entrar lá. Aí você fica todo preocupado, vai estudar, quer revisar anos fora da escola, em uma semana, vai no colégio, assiste a aula junto com o filho, e você está preocupado com aquele teste. E aí quando você tem êxito: passei, consegui, entrei, estou empregado. E a nossa vida espiritual, aqui eclesiástica, é a mesma coisa. Talvez essa escassez, essa falta é só um teste, que está vindo uma coisa grande de Deus para a sua vida, uma coisa grande de Deus para a tua vida. Aí vai aparecer no cenário, e o bom, irmãos, sabe que quem duvida, desacredita no ministério de Jesus, a gente tinha Pedro que traiu Jesus de uma maneira que negou, né? Negou Jesus, o Judas vendeu, mas a gente tinha o Tomé que duvidava demais, o Felipe materialista que não acreditava. Mas o bom, assim como Moisés enviou aqueles 12 príncipes, e a gente deveria entender isso, não era uma pessoa comum da tribo, era o príncipe, que significa o principal. Então é quem encabeça, é quem pensa, é quem lidera, é quem tem o poder influenciador. Você tinha que tomar ciência dessa palavra. Se você está representando a tua casa, a tua família, se você voltar daqui para lá com um pensamento, com uma visão negativa, pejorativa, não terá bênção, terá maldição. Mas se tudo que você ouvir aqui, colocar a fé em prática na palavra de Deus, quando você chegar na tua casa e dizer para o pai, para a mãe, para o filho, ou filho para o pai, para o avô, dizer assim: eu ouvi lá hoje, Deus usou o pastor, está vindo algo de Deus para as nossas vidas.
vidas, é toda quarta-feira, Jesus está falando em cima desse altar. Não há problema, não há males, não há doença que resista diante da presença dEle, principalmente se o nosso posicionamento for pautado em fidelidade. Jesus tem compromisso com quem é fiel, com quem fica, com quem não volta, desiste. Moisés envia 12 príncipes, e eles veem que a terra é boa, a terra é próspera, mas só que eles enxergam dificuldades. Quando volta, quer desanimar a nação inteira. Irmão, eu não sei da tua parte, mas deveria ser de mim, de você, que no que depender de nós, nós vamos entrar, tomar posse, vai ter vitória de Deus para as nossas vidas. Porque quando eles começam a contaminar, aí Caleb olha para Josué e diz: não, eu vou influenciar. E aí quando alguém diz assim, tem gigante, ele diz assim, tem cacho de uva, que 2 precisa carregar. E quando alguém diz assim, mas há dificuldades, olha, moram ali habitantes que vão gerar problemas para nós. Ele diz assim, vocês já comeram figos desse tamanho aqui, que dá para uma família inteira dividir? A terra é boa, mana leite e mel, e é benção, e a gente vai subir, vai possuir, vai dominar, porque Deus já deu. Irmão, a palavra de Deus você já tem, é que no momento você deixou o desânimo tomar conta de você, mas o bom é que para cada Felipe tem um André. Quando um duvida, o outro é ponte de milagre, diz assim, eu sei alguém que tem o princípio para um grande milagre acontecer aqui nessa noite. Você pode dizer aí para alguém, um sou eu, você é um promotor de milagre, aleluia, eu vou fazer chegar até Jesus, e na mão de Jesus vai acontecer coisas extraordinárias. Não tem, pastor José Silva, o nome desse rapaz, mas uma coisa interessante, ele é generoso, Isaac, o menino é generoso, ele abre mão do que é dele, para poder abençoar. Imagina, a gente vai num culto, é deserto o lugar, longe da cidade, está no mar da Galileia, né? Conhecido pelos judeus de Tiberíades, por causa do império de Tibérios, imperador, e aí os romanos conheciam dessa maneira, mas ali foi o lugar que Jesus mais operou milagres, mais foi envolto desse lugar de dificuldades, de ondas altas, de barco que é pequeno, e já foi louvado aqui também, não importa o tamanho do teu barco, mas se Jesus entrar dentro dele vai ser sucesso, né? E esse menino tem um coração generoso, porque ele abre mão. Se você está o dia inteiro num culto desse que se estende, já está no final do dia, anoitecendo, não vai dar para voltar para casa, você pode sair de lá, lanchar, não oferecer nada para ninguém, mas ele é generoso, porque quando Jesus disse assim, sai aí e vê, nos 4 evangelhos vai mostrar isso, pergunta se alguém tem alguma coisa. Eu não sei se alguém aqui faria isso, né? Eu tenho 5 pão, tenho 2 peixes, e aquele menino, a primeira coisa, ele é generoso, e aí o Senhor falou algo no meu coração, pastor André, nós devemos pedir para o Espírito Santo motivação, pastor, para dispor das nossas posses, para poder abençoar alguém. Você não entendeu, senão você tinha dado um glória bem forte, mas eu vou explicar. Imagine que você ganha um salário que você julga que já é bom, porque daí você tira o sustento, leva a dignidade para a tua casa, tira a primazia que é do Senhor, e faz todas as coisas necessárias, não sobra, mas também não falta, e essa é a bênção de Deus para nós, é um segredo inexplicável, é a bênção do Senhor para as nossas vidas. Se a gente pedir para o Espírito Santo condição, qualidade de alma e de coração, para dispor aquilo que Ele colocou em nossas mãos, para ser bênção na vida das outras pessoas, você pensa que o Senhor já pode ter enviado do alto dos céus, Peterson, do trono da glória dEle, para a tua vida, isso que agora é deserto, aparentemente para a morte, mas o Senhor já falou que é para a experiência. O Senhor está enviando um salário que é 10 vezes maior do que o que você recebe hoje.
Metade deram glória agora, sabe por quê? Quanto mais você dispor dos teus bens em prol do reino, para a glória do nome de Deus, não é que você tira e vai diminuindo. Quando você arranca uma porção, Deus acrescenta uma dobrada, e aí vem a multiplicação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é o que o Senhor está querendo dizer: tenha o coração disposto, ser generoso, que eu quero mudar a tua história, eu quero fazer notório a tua vida, e o meu nome, diz Deus, será glorificado através de você. Glórias a Deus. Recursos para abençoar tantas outras vidas. Glórias a Jesus. Aí aquele menino poderia, pastor José Silva, também fazer assim: quer saber, eu não vou dar nada para ninguém, pega esse pão e eu vou comer. Quando ele dispõe, isso é o caráter dele, a personalidade dele, é o que ele é e o que ele faz. Ele já tinha aquela conduta. Ele estava atrás de Jesus, não era para multiplicação de pão e de peixe. Ele já foi preparado, ele já levou. Muitos outros não, mas ele levou. Ele estava interessado em ouvir a palavra de Deus, para melhorar a vida dele, fazer aplicação pessoal para ele, melhorar a família dele. Só que se ele não tivesse generosidade, não dispôsse dos bens, ele podia se alimentar, e ele ia ficar alguns dias, porque 5 pães são 5 refeições, né? Os peixes talvez comeria antes, mas quando ele dispõe, ele vai mostrar uma coisa, pastor, isso chamou minha atenção, em algo que o Senhor vem dizendo esses dias, e a palavra do Senhor diz assim em Mateus, que se os nossos olhos forem bons, um olho bom sobre todas as coisas, todo o nosso corpo terá luz. De sorte, porém, que se os nossos olhos forem maus, os olhos espirituais daí, mais do que os físicos, e no corpo que for dessa maneira, haverá trevas, e não é simplesmente trevas, grandes trevas terão sobre esse corpo. Então esse menino faz isso, e quando os discípulos chegam, né, André chega e pega na mão dele, aquele recurso, aí ele fala assim para Jesus: Senhor, encontrei aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas também o que é isso para tantos? Irmão, na minha mão e na tua, nunca oculte a quantia de pão ou de peixe, não esconde, o que for é, e você é inteligente, está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, porque é o seguinte, irmão, no máximo, na mão de André, daria para 5 pessoas comerem, mas quando você não oculta, aquele rapaz podia dizer: eu tenho 1 pão disponível, 2, mas ele dispôs de tudo que ele tinha. Ele disse: está aqui, o que eu tenho está aqui, porque na minha mão vai ser pouco, mas eu sei que na mão de Jesus vai acontecer um grande milagre. Ô, irmão, olha só, um milagre tão grande, a gente já entendeu isso, que as irmãs não eram contadas, nem as crianças, e só de homens, riso, comeu mais de 5.000 homens. Agora, se a gente contar aqui, é possível que há mais irmãs, pastora Luciana, em qualquer culto, do que varões, com todo respeito, mais irmãs e mais crianças. Então, se tinha 5.000 homens, irmão, eu acredito que tinha 10.000 mulheres, e essas mulheres engravidavam bastante. Imagina a quantia de criança. O milagre, fala para esse irmão, vai ser maior do que você imagina. Não esconda a quantia de pães, não esconda a quantia de peixe, mas coloque na mão de Jesus, que você verá, aleluia, o que o Senhor fará sobre a tua vida. Se crê, glorifique o nome dEle. Aquele menino foi preparado para ficar com Jesus o tempo que fosse. 1 pão já dava uma refeição, 1 pão e 1 peixe, mas 5 pães. Ele disse assim: eu não estou interessado que hora que o culto vai acabar, não quero saber, pastor Afonso, eu quero ir ouvir Jesus. Irmão, eu não vou apontar ninguém, já aconteceu isso comigo. Nós temos um pastor faz 15 anos. Eu já vim para cá de muito jeito. Eu já vim cansado, eu já vim doente, eu já vim gripado, eu já vim animado com fé, mas eu já vim com falta dela. Eu já vim, isso eu já falei até para o pastor, às vezes pensando, questionando. Mas esse menino falou: não, eu vou para ouvir Jesus.
Jesus tem coisa boa. Se a gente sair calçado dos nossos lares, irmão, vai ser só um encontro social religioso. Mas se você sair da tua casa de alma lavada, dizendo: Senhor, eu vou para lá, não me despeça vazio, multiplica o pouco de posse que eu tenho, de bem, Senhor, opera um milagre, para a glória do teu nome, faça algo grande, extraordinário. Jesus, eu creio, estou deixando alguém doente, mas quando eu chegar, vai estar curado, Pai. Eu estou deixando um problema, mas eu vou voltar com a solução. Eu estou indo de mãos vazias, mas eu vou voltar com 12 cestos cheios. O que ele tinha na sacola era para ficar bastante tempo. O pastor José Silva chamava de embornar ou alforje, aquela sacolinha de levar comida para trabalhar antigamente. O que ele tinha ali era para ficar bastante com Jesus. Esse aí é o meu e o seu coração quando vem para o culto. O que a gente guarda dentro dessa sacola espiritual dá longevidade e saúde para nós, para ficar bastante perto de Jesus. Finalizando minha fala por causa do horário, diz assim: ele estava disposto a dar e não só a receber. Ele foi para o culto e ele foi preparado, porque poderia ter o André ter falado assim: eu encontrei algumas pessoas aqui que tinham algumas posses e eu trouxe para o Senhor fazer milagre. Mas no meio de 5.000 homens era um jovem ainda, um rapaz, o texto diz. Então ele foi não só disposto a receber, mas ele trouxe também num culto que estava Jesus. Eu também já saí da minha casa para vir só buscar, irmão. Eu não posso cometer o pecado de apontar alguém, dizer: alguém que vem só. Eu já fiz isso. Mas com o tempo você vai amadurecendo, você vai crescendo, né? Na fé principalmente. E aí você entende que você tem que vir para cá para trazer. Primeiro, um coração disposto, generoso, uma adoração sincera, verdadeira, genuína, né? Nada que engessa, que enrijece, que endurece, mas algo que toque no coração de Deus, a ponto que não seja só da boca, porque em um texto bíblico ele diz assim: esse povo até me adora, mas é só com os lábios, eu estou longe do coração deles. E aquele rapaz disse assim: eu vou, mas se precisar de mim eu também estou lá, eu estou disposto. Que seja assim a minha vida e a tua. E se a gente parar para pensar, foi o próprio André. André aparece muito pouco, né? Acho que só essas 2 vezes. Só que aparece em momentos cruciais. O André apareceu num dia e ele provocou o que a gente vive hoje. Ele era frequentador da igreja do pastor João Batista, ele ia muito no culto lá. E foi lá no culto da igreja do pastor João que ele ouviu falar que viria um maior do que ele não era capaz de amarrar o cardaço da sandália. E um dia de pregação duro, o pastor chamou os membros de víboras, né? E o culto está aquecido naquele dia, não tem banheiro, não tem ar-condicionado, não tem área gourmet ali, não tem nada daquilo. A igreja está cheia, como está hoje, pela palavra, não pelos outros atrativos. O que une essa igreja e o que Deus está fazendo nela é através da palavra. As pessoas buscam ter galeria, área gourmet, vão inventar e vão copiar, e como diz o pastor, é coisa boa, é para fazer mesmo. Só que deveriam buscar a essência do que tem aqui, que é a palavra. E André vai naquele culto, e quando ele volta, no outro dia, que ele viu o ato do batismo, a descida do Espírito Santo sobre o Senhor, e ele ficou impactado. Aí no outro dia ele está na praia, Jesus passa, e ele disse assim: olha que bom, Senhor, esse aqui é meu irmão Pedro, esse aqui é Jesus. Vou deixar vocês dois ali, vou correr preparar as redes e o barco. Ele fez a maior apresentação que podia, e ele aparece essa vez. A segunda é agora, na multiplicação, e depois eu acho que ele não apareceu mais, penso eu que não. Pode até ser que você não apareça, irmão, não ocupe muito cargo, porque na igreja não tem poucos cargos. Mas a carga do reino, prosperar, fazer ter saúde no corpo, isso é para todos nós. E alguém podia dizer assim: mas o que o André saiu e ele buscou é muito pouco, é só 5 pães e 2 peixes. E a ponto de ele dizer assim: mas o que é isso para tanta gente assim?
Sabe qual é o problema, irmão, da maioria de nós? Eu tenho 40 e tantos anos, fazem 15, e isso não é um elogio assim, afagando o pastor, ele nem precisa e nem vive disso. E eu disse para o Senhor que se eu viesse aqui nessa noite, o que saísse da minha boca, a voz é minha, mas a palavra dele era para glorificar o nome dele. Mas há 15 anos a minha vida melhorou muito, mudou muito. Eu tinha uma avó que dorme no Senhor, descendência espanhola, e a minha avó dizia assim, ó, você tem que ter para gastar, você tem que economizar. Minha avó abriu uma conta para mim na infância, antes dos 7 anos, eu tenho essa conta até hoje. Não tem muito dinheiro, mas a conta eu preservei. Nunca mexi no que ela deu, e eu acho que multiplicou um pouco do que ela deixou lá. E ela dizia sempre assim, ó, antes dela servir a Deus, depois aquilo intensificou. O pouco com Deus é muito. E o próprio André disse assim, mas isso é muito pouco. O que é isso? A minha vida começou a mudar de 15 anos para cá com a palavra desse altar. E de muita gente não muda, sabe por quê? Pega 5 pães e 2 peixes, pastora, e traz para Jesus. Coloca na mão dele. Só que depois fica investigando. Quero ver o que Jesus vai fazer com esse pão aí, com esse peixe aí. Quero ver se ele vai comer, se ele vai dar para o Judas, para quem não merece, se ele vai dar para o Tomé, que duvida. Ô irmão, se você trouxe e colocou na mão de Jesus, para de investigar. O trazer é meu e teu, o operar o milagre e multiplicar é de Jesus. Eu e você vamos fazer a nossa parte, a de Deus deixa com Ele. E tem mais, irmão, toda a bênção de Deus é condicionada, porque quando traz o pão e o peixe, Ele levanta ao céu da graça antes de partir, e diz assim para os discípulos, primeiro para Pedro, depois para o próprio André, talvez o Tiago, o João, não sei, pede para o povo sentar de quantias em quantias na relva e esperar. Você traz, não investiga, espera, fica na posição, porque Deus vai trazer a porção necessária para as nossas vidas. Em nome de Jesus, tira esse pensamento maquiavélico. O que é que estão fazendo, a quantia que tem? Eu fiquei chocado, impressionado, vendo o relatório, e a conta não fecha, só transborda pela fé. A pastora Luciana administra assistência social, e a conta não fecha. O que é oferecido é muito mais do que o que entra. E como é que entra? Ela entrega na mão de Jesus e espera, e o Senhor opera o milagre da multiplicação. Como? Sentado na sombra? Não, irmão, com inteligência pedida do alto, para você poder aplicar os seus recursos, para que o Senhor faça parte dele. Se aquele menino não dispôs dos 5 pães e os peixes, não haveria milagre naquela noite. Então Deus não é Deus, Deus continua sendo Deus, mas quer principiar isso dentro de mim e de você, através da fé. O que é que nós trouxemos para o Senhor na noite de hoje? Na minha mão é uma coisa, pastor João Galdino, na mão de Jesus é outra. Na minha mão, ou na mão dos discípulos, só dá para 5 pessoas, come muito pouco. Mas quando eu entrego na mão de Jesus e espero, irmão, vai acontecer uma coisa inacreditável. Jesus vai operar 2 milagres nesse sentido. Tem a primeira e a segunda multiplicação. Na primeira sobra exatamente 12 cestos cheios. É Jesus dizendo assim, isso representa exatamente, ali tinha representante das 12 tribos de Israel, diz, está feito para vocês. E na segunda multiplicação vai sobrar de novo, numa proporção menor, mas aquilo era para todo mundo que acreditar, esperar e confiar. Eu tenho milagre também. Às vezes você vem na igreja e faz o que é necessário à luz da palavra, com fidelidade, e você diz assim, mas comigo não está acontecendo. Aconteceu com a irmã, testemunhou o milagre na casa, no esposo, olha o emprego, olha o carro, trocou o apartamento, a casa. Irmão, espera, o seu está embrulhado e já chegando, tem um anjo para te entregar. Aquele menino vai dar o melhor e ensina uma coisa também para mim e para você. Sabe o que a gente deve oferecer para as pessoas, ou entregar para elas? A mesma coisa que Jesus entregou para mim e para você.
é o quê? Bênção, e grande bênção. Eu fiquei envergonhado quando eu vi uma situação. Esses dias eu fui num comércio, está tendo uma campanha de agasalho. Nada contra, irmão, entenda bem para você não me julgar mal e dizer assim, então eu não posso doar uma peça de roupa usada? Pode, usada, limpinha, passada, põe numa embalagem, num plastiquinho transparente, entrega. Faça isso com generosidade. Mas eu fui num comércio de uma pessoa que não teme a Deus, sei lá de que religião que é, e por curiosidade eu olhei dentro daquela caixa e quase tudo que estava ali era novo. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ele disse, é para doação. Mas era tudo novo. E aí eu disse assim, Jesus falou isso. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Não é sempre que eu dou para as pessoas, eu proporciono para elas exatamente o que Deus entregou para mim. Porque Jesus não entregou o resto, bico de bênção. Jesus não deu um finalzinho do dia dele. Mas o Senhor fez o que era melhor para mim. Muito além daquilo que eu imaginava, eu pensava, ou que eu podia ter e nunca mereci. Se a gente guardar essa palavra no coração e aplicar ela, irmão, a nossa vida vai melhorar muito em todos os aspectos. João 6, o verso 12 e 13, terminando, pastor, diz assim: quando estavam saciados, os seus discípulos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobrejaram aos que haviam comido. Então agora o milagre está cheio mesmo. Nada do que sobrou foi desperdiçado. Glórias a Deus. Deus entrega uma bênção para mim e para você. E vezes, irmão, acontece com alguém assim, Deus entrega por uma mão e ele perde com outra. Por quê? Falta de administração. Se o Senhor Jesus não tivesse dado aquela instrução, irmão, aquele pão ia ficar lá. Foi uma palavra que o pastor acabou de dizer, sobrou um tanto assim, dava para alimentar, nem sei se nessa cidade tem morador de rua, mas se tivesse, dava. Ali não dava porque foi para o lixo, mas Jesus disse assim, e lá iria também. Falta do quê? De percepção para administrar o que Deus entregou na sua mão. Sabe o que é isso? Conserve e valorize tudo o que Deus tem feito para você. Aí pode ser a família, o trabalho, a finança, a função no reino. Conserve bem, cuide bem, zele, guarde, lustre. E aí Deus não terá dificuldade de entregar mais para você. Eu venho tentando deixar em 15 anos algumas raízes que ficou de marcos e de marcas assim do meu avô e do meu pai. Meu pai foi criado de um jeito pelo meu avô pelo meu bisavô, numa escassez tremenda, numa vida muito miserável, no sentido de falta mesmo extrema, não de avareza. E eu lembro que meu pai disse assim para mim com uns 16 ou 17 anos. Meu pai me deu um carro bem velhinho, um Fusquinha, e disse assim, olha, é o que eu posso te dar e é o primeiro e único que eu estou dando. Se você tomar conta, zelar e cuidar que você já sabe, também te dei essa profissão, daí vai começar a sua vida e vai multiplicar. Mas se você fizer descaso, vai acabar em nada, porque ele já está perto do nada. E é o que eu posso te dar, o que seu pai pode. E por misericórdia de Deus, eu fui fazendo o que podia, melhorei, alguém quis, e eu comprei outro mais novo, e melhor, e Deus foi proporcionando isso, e hoje Ele me colocou num nível que eu jamais imaginei chegar. Por mais simples que seja minha vida, que você olhe para mim e diz, mas não tem tanto aí. Irmão, não é por nada não, mas no bairro que eu moro, eu não sei você, mas a melhor casa é a minha. A melhor. Dentro da proporção, um dos melhores carros que existe aqui, por aqui, é o que Deus entregou para mim. Até que Ele julgue que vá trocar e eu tenha outro. A esposa, os filhos, onde me chamou a atenção quando a diretora da escola, o João, saiu um pouco, pediu ele para sair mais cedo, para poder ir na igreja,
E aí a diretora que foi liberar, assinar, disse assim: seu filho é educado, seu filho é isso, seu filho é aquilo. E aí você fica orgulhoso como pai, mas diz assim: tudo que ela falou não é uma orientação de pai, é um princípio adquirido no reino de Deus. E você não deu um glória muito forte, porque isso é o que é meu, mas o teu também é melhor. Seu esposo, sua esposa, teu carro, tua casa, até o cheiro da tua casa é melhor do que do hotel Ibis, porque é Deus que te deu, aleluia. Use bem, administre o que Deus entregou para você, valorize, conserve. E para terminar, pastor, esse menino aqui, ele mostrou uma coisa tremenda, uma dependência diária. E ele não foi só atrás de um pão de graça, porque eu imagino que as pessoas, vamos nesse culto aí. Quem mora em Santa Isabel sabe que aonde é o mercado do Estilos, muitos anos atrás, talvez 20 anos, era a igreja Deus é Amor, igreja bem grande e tal. E eu tenho alguns tios, né, tinha uma vida desregrada, boêmia, e eles voltaram de uma noitada, e tinha um ônibus parado na frente da igreja. Aí ele fez uma pergunta, né, 3 dos meus tios, e alguém falou assim: para onde vocês estão indo? E um obreiro da igreja brincou e disse assim: a gente está indo para a praia. Aí um olhou e falou: paga a conta. Ele falou: não paga nada, se você quiser ir, pode ir. Aí disse assim: de graça para a praia? Estamos dentro, vamos embora. Já estava cansado, passou a noite na rua, entrou no ônibus e dormiu. Acordou lá na Avenida do Estado, número 5.000 e tanto, que é a igreja, né? Acho que é até hoje. Ele disse assim: vocês não disseram que ia para a praia? Ele falou: estava brincando. Ele disse que foi um culto o dia inteiro, pastor Aguinaldo, só voltou de noite. Por quê? Porque era de graça. E esse menino, ele não vai atrás de um pão que é de graça, ele vai atrás do pão da graça. E ele acredita na palavra que Jesus disse aqui: eu sou o pão da vida, e eu que alimento, e quem se alimentar de mim vai viver eternamente. Isso já era Jesus simbolicamente lá no deserto, no mundo bíblico antigo, quando ele disse assim: olha, eu vou trazer para vocês algo diferenciado, um pão que vai dar vida para vocês durante a travessia desse deserto, que não é para matar, é para avaliar, é para melhorar, é para lapidar, e quem agir da maneira correta vai chegar, vai herdar e vai vencer. E o que é? É uma coisa que Deus vai enviar do céu. Moisés disse na manhã seguinte, quando acordaram, perguntaram: e o que é isso aí? Ele disse: é maná. Mas o que é maná? É isso aí. Mas o que é isso? É maná. A explicação é: eu não sei, o que você necessita, Deus está te entregando. Só que é condicional. Ele disse assim: olha, peraí, se a família for pequena, junte 2 famílias e pegue o que é necessário e leve. Se a família for grande, pegue uma porção maior. E aí, irmão, tem sempre alguém que quer o pão de graça e diz assim: eu não vou voltar aqui amanhã, principalmente porque amanhã é sexta, daí é sábado, na quinta eu já levo para passar o fim de semana inteiro. E Jesus disse assim: não leve demais, porque se você levar demais vai apodrecer, vai dar bicho. Não leve de menos, porque alguém vai necessitar de você, e você vai socorrer alguém. Quem foi obediente levou uma porção por fé e disse: isso aqui dá para mim comer, pastora Vera, e vai dar para minha casa. Pastor Joel, isso aqui dá para mim e dá para socorrer um vizinho meu também. E deu. Mas quem levou muito, irmão, um tambor de 200 litros, disse: agora eu vou até embalar maná e vou vender, com vantagem. No outro dia, disse que aquilo estava emaranhado a bicho. Sabe o que é isso? Jesus tem uma pedagogia que nós devemos estar sempre aqui diante dele, buscando o pão diário, na dependência. Irmão, por mais longe que Deus te leve, por mais sucesso que você tenha, o Senhor quer que nós tenhamos dependência dele. Não vai ser acumular de pão ou de peixe que vai gerar estabilidade em nós, mas vai ser confiar no Senhor todos os dias. Por mais recursos que você tenha, uma hora ou outra você vai passar por uma avaliação de Deus, vai entrar num deserto, vai passar por uma questão, mas isso é só o Senhor experimentando eu e você. Mas vem algo grande e tremendo de Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, com a permissão do pastor. Fique de pé, por gentileza. Glórias a Jesus. Eu não sei se você acredita que Jesus está mesmo aqui nessa casa, na noite de hoje, nesse lugar, e com a permissão do pastor,
Talvez você esteja aqui falando assim: olha, sabe por que eu não faço? É porque eu não tenho. Jesus conhece meu coração. Se eu tivesse, eu faria, eu ajudaria. E Deus tem isso para você, mas é te avaliando, é no pouco mesmo. É só com esses 5 pães aí que acha que não vai dar para nada. É aí que é Jesus nos testando. E não vai ser nem eu que vou orar, é o pastor. Mas se você estiver aqui, crê nisso, e se você tomar autoridade dessa palavra de Deus sobre a sua vida e quiser vir na frente desse altar e dizer: pastor, eu desejo, eu quero isso, eu quero um nível novo para a minha vida, eu quero que Deus me use sem reservas, eu quero ser um canal abençoador, o salário que eu vou ganhar, eu vou dispor para socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro, e quanto mais eu dispor do que Deus me deu, Deus vai acrescentar ainda mais em abundância na minha vida. Irmãos, não olhe para mim aqui nessa noite, mas creia na palavra de Deus. Deus tem uma coisa nova para você, Deus tem um comércio para você, Deus quer mudar a tua profissão, a tua atuação, Deus quer te tirar do nível de porão e te colocar lá em cima, no último andar, aleluia, para a glória do nome dEle. Deus tem, creia nisso, em nome do Senhor Jesus. O pastor liberou uma palavra durante essa semana, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas antes ele disse assim: não fique preocupado com o que você vai comer, beber ou vestir. Fazendo e cumprindo essa palavra, eu vou cuidar da tua vida, do teu lar, da tua família. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu não posso fazer isso, mas a maior autoridade é Jesus aqui através do nosso pastor, e ele vai orar, até eu vou descer aí. E eu sei que o Senhor, no mundo espiritual, teu deserto está acabando aqui nessa noite, aleluia, teu deserto está finalizando aqui agora, em nome de Jesus.